Boa tarde, estamos aqui com mais um episódio de Entre Véus, nosso quarto episódio. Entre Véus é um espaço onde o invisível e o visível se tocam e onde cada conversa se torna um convite a olhar além das aparências. Estamos aqui com a ONG, as famílias e resistência na pessoa da Amala. Boa tarde, Amala. Boa E a tarde. Dani, boa tarde. Boa E a minha tarde. companheira Gal. Boa tarde, pessoal. E a nossa querida Malu Araújo. Para começar, vamos trazer uns pequenos dados, como a Malu introduziu. O coletivo Famílias e Resistência é um coletivo onde abriga famílias e pessoas trans, tá? Por que que a gente trouxe esse assunto à tona? Porque só no Brasil, por dia, são realizadas 80 mortes de pessoas trans. A cada 4 e 5 dias, uma pessoa trans morre no Brasil. E o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Dados muito triste. Então, a gente trouxe esse coletivo porque, com esses dados, a gente precisa trazer mais visibilidade para este assunto. E trouxemos a Mala, que é uma mulher trans, e a Dani, que é uma mãe de uma adolescente trans. E vamos jogar a palavra para vocês. Nos falem mais sobre como é o coletivo Famílias e Resistência. O coletivo, para mim, foi uma salvação. É um coletivo que abraça muito a gente, que nos envolve e todas juntas aprendemos a lidar com a questão, todas juntas conseguimos lidar com as questões trans, porque cada uma passa por uma demanda com seus filhos, sobrinhos, mas quando a gente comenta sobre o assunto, nós passamos pelas mesmas coisas e resolvemos de formas diferentes. E para você, Amala, como foi, como é o Famílias e Resistência? Eu cheguei no Família já formado como esse coletivo, como a Dani disse, né? Bastante das pessoas que são familiares de pessoas trans. Já eu entro um pouco a partir de um processo de quando família foi virando ONG, e aí é uma trajetória que eu tenho experiência em movimentos sociais, organizações sociais, né? E aí a gente entrou para somar bastante com isso, né? Tanto do ponto de vista da parte institucional, dos projetos e tudo, como enquanto pessoas trans mais velhas, né? Eu digo a gente porque foi eu e o meu companheiro, que é o Dig Franco, que é um homem trans também, e a gente chegou na ONG um pouco assim. Só que, para além dessa parte organizativa, a gente sentiu muito isso que a Dani disse, né? O Dig sempre fala, e foi bem engraçado que o dia que a gente lançou a ONG, né, foi o aniversário dele, e aí o pessoal fez um bolo de aniversário e tudo, e ele sempre fala que ele se sente muito como se ele tivesse uma nova família também, no Sim. Famílias, né? Então, para além de todo mundo se acolher, acho que tem esse espaço, tipo, nas suas questões de cada um, tem esse lugar da gente junto, tá sempre criando relações entre nós, né? Isso. Então, você está dizendo que esse primeiro momento é acolher as famílias, né? E as famílias. Como que elas chegam? Como é que se pode chegar até aí? Olha, ai, desculpa. Como Fique que em a gente paz, pode fique em A chegar gente, paz. a gente pode pensar também que as redes sociais ajudam, né? Sim, porque Luiz, eu cheguei de uma forma bem conta específica, pra né? Bem gente. diferente Conta, Dani. da maioria delas. Eu morava na periferia, havia muita rejeição em relação à minha filha, ela já verbalizava ser trans, então minha família não tinha aceitação e já não queriam mais muito eu por perto, eu passando já uma certa dificuldade, eu saí de casa com ela, saí para rua com ela. Que E situação. eu fui convidada a me retirar do seio familiar pela falta de aceitação dela. E eu estava em centro de acolhimento e comecei a buscar lugares com pessoas iguais a ela, para ela conhecer mais pessoas. E buscando também os acompanhamentos e atendimentos que eu já tinha visto que existia, esses acompanhamentos no HC. E nessa busca eu conheci as integrantes do coletivo, começamos a conversar sobre o assunto e eu tinha medo de me envolver com elas por eu ter vindo de uma origem bem humilde, mas elas foram as primeiras a me acolher. E um centro de acolhimento bem conhecido que tem em São Paulo, que se chama Florescer, que ele é gestado pelo Beto,
Ele também abriu as portas para mim antes do coletivo. Sim. Aí ele começou a falar sobre coletivos, eu não tinha nem noção que existia. Então houve no primeiro momento aí uma Uma certa, rejeição. né, uma rejeição da família, que a Sim. gente ouve muitos esses dados. Por outro lado, a família extensa, né, que você falou, né, Amala? É, Isso, a família do Chega lá, coração. você acaba Sendo criando uma nova acolhido. família, né? Acaba, é. né, agregando. Isso é uma realidade bem dada, É, assim, de pessoas LGBT em geral, né? Até uma sim. coisa bastante estudada nas ciências sociais, tal, quando se aborda a questão LGBT. A gente sabe, eu estava vindo para cá, eu estava até olhando, né? Teve uma pesquisa do CNJ que identificou que de todos os casos de violência, 15% eram dentro do seio familiar, né? Então é um número bem grande. Se você pegar que é Muito. concentrado nesse quesito, então seja com parceiros ou seja familiares tipo pais, mães e tal, violência doméstica em torno do fato até tem situações que são tipo assim, um parceiro que tem a situação de agressão contra uma mulher que é mãe e protege um filho ou uma filha LGBT, né? Então, esses dados são bem reais, assim, da família, né? Que acho que a Dani, inclusive, ilustra presencialmente É um aqui. exemplo, né? Mas também tem esse processo, e são várias as formas como as pessoas LGBT buscam construir outros tipos de relações familiares, né? Então, seja, por exemplo, nas organizações sociais, nos coletivos, como é o caso do que a gente faz, mas a gente tem também a Ballroom, que é um âmbito ligado à arte, cultura, dança, Vogue, né? Bastante famoso desde os anos 90. Legal, sim. Não sei se vocês já viram aquela série Pose, não sei se já ouviram Nossa, falar. adoro. Então, e ali elas ilustram muito, né? Família, da Como é um família. espaço de construção familiar também, de Isso. famílias que não são de sangue, né? E várias outras formas isso acontece. Então, isso até é bastante documentado, né? De como a gente cria essas relações. Aqui em São Paulo, tem alguns coletivos que vão se tornando organizações sociais também, mas que se chamam famílias desde da sua concepção, né? E basicamente eram pessoas que saíam juntas, mas que eventualmente tinham mais acolhimento ali do que em casa. Então se chamaram de famílias mesmo, né? Tem a família Stronger, tem algumas outras, a Stronger é uma das mais famosas, né? E acho que esse processo é um que a gente também se insere enquanto famílias de resistência, né? Sim. É, É é porque, um na espaço. verdade, família nem precisa ser de sangue. Às vezes, um amigo é mais família do que É, quem tem seu a sangue. família nunca Família é é. quem a gente se sente no lar, né? Então, acho que o Exatamente. coletivo transmite isso para É, vocês. é uma Uhum. estatística muito triste, né? Porque a gente espera, de fato, que o papel da família seja de Acolher. acolher, né? Não digo nem, não é nem aceitação, respeito, né? Uhum. Primeiro momento, né? Se não dá conta, é uma coisa, não procura ajuda. Agora, não ter esse acolhimento é muito triste. Quando vocês falam da questão da família, há um abrigo que vocês encaminham, as pessoas chegam, no caso teu, né, Dani? Você chegou de de um abrigo. Você mantém a estadia no abrigo ou você Não, não. já Hoje, criou novos caminhos novos de caminhos, permanência? Que passei bom. por vários problemas, por dificuldade de arrumar emprego, não ter quem deixar ela, várias coisas. Mas aí depois eu passei por uma outra situação onde uma pessoa me ajudou e eu consegui emprego e consegui sair dessa realidade. E os encontros, como é que acontece? São maravilhosos. É, Nos fale mais sobre. é uma das coisas que a gente mais faz, né? De Ah, atividades mesmo, assim, né? Atividades, a quais são? gente marca ou reuniões em um determinado lugar fechado, onde fica um lugar, um espaço para os adolescentes se interagirem, e outro espaço para a gente falar sobre nossas questões diárias. Mas tem os dias de piquenique, Legal. tem os dias como o acampamento. Hum. O último também fizemos um churrasco numa quadra de esporte, que também tem um espaço só para os adolescentes fazer esporte. Aí a gente sempre se junta nesses momentos. A gente costuma Ah, entender que esses momentos de convivência, né, são muito importantes, assim. Seja entre nós, mais pessoas mais velhas, né, uhum. que acho que rola essa coisa de muitas mães se sentem meio sozinhas também no processo, né? E aí, acho que até eu falei mães, acho importante pontuar isso, né? Mas a gente chama famílias justamente por uma percepção de que não é só mães e pais que estão com a gente, né? Mas tem
pessoas que lidam com esse cuidado das pessoas LGBT de Boa. forma Sim. variada, né? Então tem situações, inclusive, que a mãe ou o pai não acolhem, e aí outra pessoa familiar tá mais por perto, ou Sim. enfim, outras relações, e a gente decidiu pôr famílias no nome da nossa organização por Uhum. isso, né? Sim. Mas tem essa coisa de nos encontros ter esse espaço importante entre nós, mas também de juntar a galerinha, né? Seja mais novos, tem algumas crianças também, né? Que Isso. também é sempre uma coisa, assim, um espaço interessante, sejam os adolescentes e tal, e acho que ela citou o acampamento, né? Eu vim com a camiseta do nosso primeiro acampamento, Pensa que legal foi também. uma experiência muito incrível também, porque aí foi um negócio bem intensivo, né? Normalmente os encontros são um dia, uma tarde, e a gente conseguiu fazer esse encontro de 4 dias, com programação, tudo. Foi uma parceria com o Paiol Grande, que é um acampamento que tem 80 Tá. anos, né? E Isso. receberam a gente super Uhum. Super bem. maravilhosamente, assim. As crianças, os adolescentes todos tiveram vários dias de convivência entre si, atividade, enfim, foi uma coisa muito maravilhosa que a gente fez e muito importante. Foi o primeiro no Brasil, né? Foi a gente que fez. Nos Estados Unidos, a gente tem registro desde 2008 de acampamentos assim, e no Brasil nunca tinha tido e a gente conseguiu fazer, né? Foi. Olha, deu até vontade de participar. É, Pois Já é, vou até entrar em um Isso, quesito aqui, ó. acampamento, que legal. foi Acampamento, incrível. churrasco, piquenique. Pois é. Já vou participar. Geralmente, nesses Ah. outros eventos, vão poucas crianças, né? Nem sempre as mães estão disponíveis, têm suas demandas diárias e nem sempre elas conseguem ir ou levar os filhos. Então, geralmente, se concentra poucas mães e poucos filhos. Agora, o acampamento foi incrível mesmo, foram 120 pessoas. São 120 Olha, pessoas. e como faz para participar desses projetos? Por exemplo, eu sou a mãe de uma criança trans e tô querendo ser acolhida, ou eu sou uma pessoa trans e minha família botou para fora, alguma coisa assim. Como faz para participar? Ou até mesmo Hum, para colaborar com o projeto, Isso. né? Como a gente faz para entrar em contato, para entrar? A gente tem principalmente pelas redes sociais mesmo, né? A gente funciona muito com um grupo de WhatsApp, que é um espaço onde as pessoas. E aí é importante dizer isso, né? Tipo, quem participa da organização em si são adultos só, né? Tem crianças e adolescentes que são partes das famílias, mas quem participa da ONG, até por motivos legais, Uhum. somos só nós. Sim. E aí, para entrar nesse grupo, a gente faz um processo de acolhimento e acaba sendo uma triagem também, né? Então rola um questionário, uma coisa de entender qual que é a situação daquela pessoa, o que que tá rolando. E também para essa chegada não ser assim, botei num grupo de WhatsApp e acompanha aí. Entendi. Não é muito isso, né? Tem algumas pessoas designadas para fazer esse contato. Essa triagem, né? Isso. E E aí pelo Instagram, que é uma primeira ponte inicial, assim, Tá. ou a gente sempre, quando a gente divulga as atividades, tem situações das pessoas chegarem, eu vi que vai ter tal coisa, aí Boa. chega naquele dia, conversa com a gente, e alguém encaminha esse processo também. E eu tenho assim, querendo saber como que vocês se organizam financeiramente. Tem um apoio, são doações, né? Como é que vocês conseguem, né, se organizarem e se as políticas públicas, né, estão cientes? Como que consegue se manter, né? Porque é Sim, preciso ter, né, essa Sim. as manutenção. políticas públicas estão cientes, mas são as mais difíceis de colaborar, Tá. contribuir. Hum. É, algumas vezes o coletivo recebe alguma verba de alguém que queira doar. Isso vai para um caixa e nesse caixa que é feito A alguma partilha. coisa, isso. Mas por enquanto ainda está bem, bem baixo esse caixa, justamente porque não tem uma mensalidade, né, e as pessoas, nós ainda não temos parcerias. É. Nós estamos em busca de parcerias para dar uma reforçada nesse caixa para promover coisas Uhum. maiores para a galera. Esse foi um dos motivos também que, como eu disse, né, eu e o meu companheiro entramos no Famílias, assim, porque foi esse momento de formalização como ONG, OSC, né, que a gente chama na legislação atual, Hum. é Organização da Sociedade Civil, né? E a gente tem essa trajetória de captação de recursos, de Boa. construção de projetos culturais, de gestão de projetos, né? E aí a gente tem um pouco essa perspectiva. Mas a ONG, ela tem. É isso, né? A gente sempre confunde os nomes, porque a ONG, Calma. mas todo mundo conhece como ONG. Mas tem um ano só, né? O coletivo tem mais de 2, Hum. mas enquanto organização fundada tem um ano só. E aí essas parcerias, né, principalmente com o poder público, elas, pela legislação,
você só pode fazer a partir de 2 anos de existência, aí depois com o governo estadual, federal, vai aumentando esse tempo. Então, também a gente está esperando um pouco esse momento, né? Mas existem um outro projeto, Hum. não tanto com poder público, mas que a gente acaba conseguindo fazer. Então, teve atendimento psicológico, não é? Lá em Boa. Osasco, que também teve uma participação financeira de entrada para a gente. Uhum. Quando a gente faz, dependendo de alguma atividade pontual, também rola algum financiamento específico, mas para o funcionamento, né, institucional da organização, a gente ainda não tem uma entrada, É né? uma demanda grande, né? É, É. Demanda grande. e não é Tem só apoio isso. jurídico, né? Vocês têm um jurídico aí também? Como é que é essa organização, né, para poder administrar tudo A isso? gente tem que inclusive é um outro homem trans que Hum, faz parte da organização, que é pai de um outro menino trans também, uhum, então por isso que ele já está desde o início. uhum. Mas ele é advogado, que é o Lorenzo, e ele que costuma cuidar de toda essa parte, assim, toda a coisa da fundação e tal, a gente fez assim. E a gente tem pensado, inclusive, que acho importante dizer, né? Porque esse momento, assim, a gente está falando bastante da gente, mas acho que vocês abriram falando da situação atual no Brasil, né? Sim. A litigância jurídica tem sido um espaço muito grande de onde os movimentos antitrans têm entrado contra a gente, né? Então, tem algumas formas como a gente avançou direitos que foi pelo judiciário. Hum, A gente tem quase nenhuma lei a nosso favor no Brasil. Na verdade, pelo contrário, né? uhum. Tem uma amiga minha, jornalista, que levantou em 2024, já faz 2 anos, já tinham 77 leis antitrans vigentes no país, mas a nosso favor não tem quase nenhuma, especificamente trans, nenhuma. Tem algumas coisas que mencionam LGBT e aí tem políticas públicas e tal, mas como legislação não. E então, o ambiente jurídico é um que as pessoas que têm, é, tipo assim, a iniciativa de nos perseguir tem entrado muito, né? Então, essa coisa da gente ter um respaldo judicial, de advogados, tal, é uma coisa que tem sido bem importante da gente pensar, que a gente levou até na última reunião, né, com o Lorenzo também falando sobre, porque eu, por exemplo, estou sendo nesse momento processada pela advogada de uma dessas organizações, que Hum, chama Mátria. É uma organização que tem entrado com muitos processos contra as cotas trans nas universidades que a gente conquistou, por exemplo. Então, eles Nossa, que processaram retrocesso, que universidades absurdo. CD? Hum, inclusive em atividades feitas para crianças e adolescentes trans, elas entraram com processo contra. O bom é que elas têm perdido, né? Graças a Deus. Bens a Deus, É, porque Mas não tem elas retroceder. não param com isso, e acho muito importante dizer, assim, né, que para além da iniciativa e vontade de fazer isso, fica muito evidente justamente que elas têm muito dinheiro para fazê-lo, né? Porque os processos judiciais não são baratos, não são simples, e a gente sabe, inclusive, né? Não sei se vocês já viram, hum, mas ficou bem evidente, assim, nesse último período, a hum. atuação da autora de Harry Potter, a J.K. Rowling, né? É, Ela é uma uma bilionária, decepção, né? ela é bilionaríssima, né? E ela criou um fundo especificamente para financiar ações judiciais ao redor do mundo contra pessoas trans. Então é bem evidente que elas também estão recebendo dinheiro para fazer isso, né? E a gente lida, né, Sim. né, com um país, com um mundo que ele traz esse preconceito, né? Então, Uhum. É muito as demandas, preconceituoso. as demandas, elas são muito grandes, né? Vocês estão falando de uma questão de financeiramente, organização de atividades, né? Compor essas litigâncias que acontecem, como que vocês vão lidar com isso, né? Uhum. E é importante, né, trazer aqui também que o retrocesso, né, que aconteceu em relação à transição, né? Porque a gente estava ali, né, até 2024, né? As crianças, adolescentes, elas estavam, né, Podiam no ter processo, né? os Sim. hormônios, tudo E o que bonitinho. que foi É. isso? Como vocês receberam isso? Então, foi um Hum, retrocesso, eu hum, acho importante dizer isso, né? hum, Porque o que a gente tem no Brasil hum, e como consenso científico, hum, né, para crianças e adolescentes, hum. não é hormonização. Sim.
É o bloqueio da puberdade, Sim. que é um processo, inclusive, reversível, e o acompanhamento em saúde integral em outras áreas, né? Então, acompanhamento psicológico, Sim. nutricional, enfim, todas as Uhum. coisas que estão na saúde mais ampla. Mas a Uhum. questão hormonal, de fato, mesmo como era antes e no mundo inteiro, não se faz antes dos 18. E aí o que teve de retrocesso foi que mesmo esse processo Hum. de bloqueio, de acompanhamento para o processo de transição de crianças e adolescentes que a gente sabe, né, são presentes Hum. como a gente disse, no acampamento que a gente fez tinha 55 adolescentes e crianças trans, né? Então imagina quantos não tem no Brasil, se no nosso evento tinha essa quantidade. Então, de fato, essas pessoas estão ali nessa idade Hum. afirmando sua transição, sua questão de gênero, e todo esse acompanhamento foi suspenso por uma norma do Conselho Federal de Medicina. Que está sendo debatido, né? Está sendo debatido, tem avanços, né? Está Como é em que... debate judicial, justamente. Nesse momento está no STF, né? Parece que só Teve. depois dos 21 que pode fazer, de fato, alguma cirurgia, né? As cirurgias também a idade é De 21. superior De mesmo e Sempre continua foi, a sendo, cirurgia sempre sempre foi. Sempre né? a cirurgia mais avançada dos hormônios. Até porque não é necessariamente todo mundo que quer fazer, né, Exato. cirurgias. Assim, existe quem queira, quem não, e o que a gente sempre defende é a autonomia do corpo, né? A questão central que as pessoas trans colocam, independente da sua idade, é uma reivindicação da sua autonomia de dizer sobre si. Tá. E o que os movimentos antitrans, as perspectivas sejam médicas, científicas, feministas, Biológicas. inclusive, políticas, Aham. o que é importante notar é como é um movimento que se contrapõe à nossa possibilidade Uhum. de dizer sobre nós mesmos. Tá. É um movimento de tutela, de retirada de autonomia, né? Então, dentro dessa autonomia, ela pode ir para muitos lugares. Tem mulheres trans que querem fazer X, Y, Z cirurgias, tem outros que só querem fazer X. Sim. Tem homens trans que desejam fazer X, Y, Z coisas, outros não querem. Uma Por conta critério, da uma critério, uma disforia, né? norma. Porque tem Isso. pessoas que se olham no espelho e sentem a disforia de se olhar e não se reconhecer. Tem muitos que se veem, eu mesma sigo a TikToker Luna, ela tem muita disforia. Ela se olha no espelho, ela tem disforia. Ela não se reconhece como uma mulher. Então, ela vê a necessidade de fazer a cirurgia externa, mas a cirurgia íntima, ela não vê necessidade, porque ela não tem disforia com esse corpo. Então, a cirurgia de mudança de corpo, estética, alguma coisa assim, não é necessariamente feita, porque tem pessoas que se aceitam do jeito que são, se olham e se reconhecem. Tem outras que já não têm essa disforia. E é uma temática que desconta o outro, né? Desconta quem vive isso, né? A gente, Pois é. a gente interfere na subjetividade e isso é uma perversidade, né? Dizer o Certamente. que pode e o que não pode. A gente tem casos, né, de banheiro público que, né, eu já presenciei situações extremamente assim Que é revoltante. vexatórias assim de manipular, de, né, camuflar. E a gente sabe que é preconceito, literalmente preconceito, Sim, né? eu posso dizer mesmo Ah. que na Parada Gay de 2019, eu fui com duas meninas trans. Uma já estava já avançado e a outra ainda estava no começo. A que estava avançada, se não me engano, era a Safira. Ela foi no banheiro no meio da parada LGBT. Não vou dizer, mas era uma rede de fast food bem famosa. Todos estavam imaginar. com os crachinhos, a bandeirinha trans. Uhum. Vamos na fila, mulher trans, foi usar o banheiro. A gerente barrou a entrada dela, dizendo que ela não podia utilizar o banheiro no meio da parada LGBT. Pois é. Isso é revoltante. Como é que uma rede de fast food grande daquela faz uma propaganda inteira divulgando sobre o orgulho LGBT e tem esse preconceito, não instrui seus funcionários a respeitar, Mas é entendeu? justamente, Gal, foi o que a Mala falou. O que está por trás, né? O poder do dinheiro, o poder, né, dessa civilização querer enquadrar e criar um padrão único, né? Seja ele na questão, né, da estética, seja ele na questão da sua orientação sexual, né? Sim, E na sua identidade de gênero. Então, assim, é algo, uma camada muito, são muitas camadas, mais né? funda, mais funda. Não é nem cria, é manter como era antes. Eles querem manter todos escondidos, como se fazia antigamente. Sim. Dando certas opções que Isso. são constrangedoras, né? Vamos considerar que é constrangedor, porque se você for tolher a pessoa, né, da liberdade de, né, Seja. de viver e poder conviver, né, com os serviços, é terrível isso.
E outra, é Sim. perigoso até mesmo para elas. Imagine a mulher trans entrar num banheiro masculino. Ela pode sofrer abuso sexual, ela pode sofrer violências, até mesmo verbal. Ela sofre E mesmo, vai e sofrer. ela Sim. sofre. Não é o É, lugar mas dela. exato, só que é importante, eu acho muito importante, tenho me dedicado um pouco a dizer isso, né? E acho muito importante vocês, como duas mulheres que estão aqui trazendo esse assunto e tal, nem sempre é isso que a gente recebe mesmo de outras mulheres, né? Então você falou do Sim. banheiro masculino e, obviamente, eu não tenho nenhum, não quero nem chegar perto, mas no banheiro feminino eu também não me sinto segura hoje Bem-vinda. em dia. Porque é bem evidente como existe um levante, e esse momento das últimas 2 semanas em relação à subida da Erika Hilton, né, para a presidência da Uhum. Comissão das Mulheres, deixou muito evidente isso, né? Como tem um setor muito grande de mulheres mesmo que também contribuem para a manutenção dessas visões Sim, conservadoras que nos sim. violentam. Porque não é nem só sobre a opinião das pessoas, né? Que É isso sobre como isso vai se traduzir em situações de agressão, sejam verbais, psicológicas ou até mesmo de nos colocar em perigo de violência física, né? exatamente. E Porque a organização que está me perseguindo, por exemplo, que eu Hum, mencionei, né? hum. Que tem feito uma série de processos jurídicos, é uma organização de mulheres. É assim que elas se definem. São mulheres e mães que acharam por algum motivo, que nós, pessoas trans, somos o grande perigo para a existência delas, e não os homens, agressores, estupradores, sei lá o quê, né? Elas direcionam todos os esforços de atuação delas, né? Dizendo que estão em Uhum. defesa de mulheres e crianças para nos atacar. Então, isso é uma coisa que também vem das mulheres hoje no Brasil e no mundo inteiro. E você falando sobre a questão da Erika Hilton, é uma hipocrisia, né? Porque até gente, então ninguém absurdo. sabia quem estava na comissão E que devia saber, e que aliás, devia porque foi saber, muito não é? bonito que foi a Célia Chacriabá, a Uhum. primeira deputada indígena a presidir a Se Comissão das precisa. Mulheres, que passou a presidência para a Érica, né? Se soubessem ainda seria até bom, porque foi um marco. Mas Exato. ninguém nem sabia, ninguém acompanhou, Sabe? ninguém nada. É, É a só gente porque foi uma lida, né? pessoa LGBT que subiu. Eu acho que né, a notoriedade que tem, a força que tem a Erika Hilton, ela vai, né? Ela está rompendo, né, barreiras em todos os sentidos, né? Sim, E é preciso também que possamos ocupar outros espaços, seja os espaços, né, públicos, os espaços, né, de ordem política, né, Sim. e principalmente também no que forma as leis, né? A gente também trabalhar, com um jurídico, vamos dizer assim, com um juiz, como um desembargador, uma desembargadora que possa tentar para isso, né? Que sim. possa perceber. Sim. Então, Ah, eu tenho tido a oportunidade de estar atuando junto com o TRT, né, o Tribunal Regional do Trabalho. Tem a escola judicial, tem uma uhum, desembargadora que está dirigindo lá, que é a Bianca Bastos, aliás, era maravilhosa, queria registrar aqui, mas ela tem estado muito próximo da gente, né, e abrindo espaço para a gente fazer algumas discussões ali. Mas isso não significa já, justamente como você disse, né, a legislação em si, os processos institucionais. Acho que a gente tá vendo algumas aberturas para as pessoas sim. poderem entrar na discussão, enfim. É uma esfera, TRT é uma esfera trabalhista, né? Isso, Então, já está dando esse suporte, né? Na sim. questão, né, de emprego, na questão de demissão, uma série de Sim. coisas, né? Eu sou a aposentada do TRT. Olha Tenho só. muito me orgulho você trazendo isso, Amanda. Sim, pois é. Isso é um avanço. Isso é um avanço Isso é histórico, um praticamente, avanço, né? né? Sim, Porque as lutas, né, sempre ficavam encerradas dentro do sindicato. E hoje a gente sabe que expande para quê? Não é só a base, a gente tem que estar lá na cúpula, né? Sim, sim. Sim. É começou a sobre ocupar isso. mais E espaço. Espaço. você vendo que sempre que tem avanço, vem uma galerinha para Tentar manter Exatamente. derrubar. para voltar para o É retrocesso. literalmente o que a Dani disse, né? A situação da Erika Hilton é essa, né? Isso que a gente vê. Na hora que uma mulher trans entra na presidência de uma comissão, obtém um lugar de destaque, é aí que a gente vê o nível dessa resposta, né? Sim, mas por outro lado também, me parece que isso acaba motivando abrir debates e discussões, por isso que vocês estão aqui, Sim, também por Sim, esse lugar, né? Que pode apontar o preconceito, pode apontar a transfobia, porém, ela vai fortalecer quem está na luta e no movimento, Sim, certo, com Gal? certamente. certeza. Né? Certamente. Então, sim.
Fala, Dani. Mas nessas discussões recentes a esse respeito, a maioria a gente percebe que a transfobia é bem enraizada nessas pessoas. Bem enraizada. Sim. Por isso que precisa ter debates públicos, né? Né? A questão até da organização, que vocês possam também promover palestras, né? Vocês falam muito Sim. bem, vocês Sim. trazem, né, o assunto, o conteúdo, pela própria experiência, né? Não é a partir do meu olhar, do nosso olhar, mas Sim. olhar da experiência de vocês. É, É muito legal. isso é Fala. muito importante, assim, Hum. porque acho que é sempre bem relevante demarcar em que situação a gente está falando, e vocês abriram com esses dados da violência, mas essa coisa da gente mostrar a nossa potência também, Boa. seja nós que já estamos num processo, né, tipo eu mesma que, sei lá, acho que eu tenho essa capacidade, possibilidade de falar como eu falo, porque eu passei por um processo de militância política, tive a oportunidade de estar na universidade, que é uma coisa que muitas de nós não têm, e tudo mais. Então eu tenho o meu jeito de falar e espero que Uhum. muitas mais pessoas tenham. Mas também pelas famílias, né? A gente está falando de pessoas que estão lidando com crianças, adolescentes que em algum momento precisam ter uma perspectiva de futuro Boa. para ocupar mais ainda esses espaços de debate, né? E nesse caminho, inclusive para mim, eu acho muito central de lembrar, assim, né, que nesses últimos anos a gente tem tido conquistas em relação às cotas para pessoas trans nas universidades, né? E isso é uma coisa muito maravilhosa, porque como eu acabei de falar, Uhum. eu tenho noção de que muitas das coisas que eu sou capaz de fazer, e eu faço várias, tem muito a ver com a formação que eu tive acesso, né? Com a educação que eu pude alcançar. E um dos dados também, que também, para além da violência, compõe a realidade das pessoas trans, é que a grande maioria não consegue completar o ensino médio, né? Não termina nem sequer essa fase. Então, essa é uma coisa que a gente tem visto nas novas gerações mudando. Tipo, acho que quase todo mundo do Famílias, das crianças e adolescentes, está todo mundo, porque tem o acolhimento dos pais também, esse apoio, estão na escola, com todas as dificuldades e problemas que também vivem na escola, mas tem se mantido nesse processo, né? Mas da minha geração para trás, a maioria nem sequer conseguia estar naquele espaço, né? E olha que você é Sim. novinha, Então- hein? Você tá falando. Eu tenho 33. Mas, pois mas esse é outro dado bem triste, que a expectativa de vida para pessoas trans é estimada, né? Tem esse dado comunitário de que mais ou menos em 35 anos de idade, mesmo. poucas passam. Então eu tenho 33, eu ainda tô Tá assim, chegando. pois tá é. passando. E assim, mas ao mesmo tempo é verdade que boa parte de nós que tem tido outras oportunidades tem passado disso. Eu espero, por favor, Que que esses nada dados me mudem, aconteça realmente. antes, né? Porque esse número é relativo à violência que você estava falando, Sim. né? A idade média das Uhum. meninas que são assassinadas é por aí. Então, enfim, também posso estar com todas as situações que seja, pode acontecer uma situação de agressão, né? Sim. Enfim. Mas ao mesmo Eu só tempo. quis dizer que eu tô novinha, mas em idade de travesti eu já sou quase 20 anos. Mas pensando assim, né, Mala, quando você fala desse empoderamento, dessa educação, As né? crianças me chamam de tia, A inclusive. gente... Não, quando começa. Não, tia, Não não. pode parar isso aí. Não Pois quero- é, não novidade pra mim, tô me acostumando. Mas tem também a questão do carinho, da empatia que tem, Lógico. né? Da família e tal. A gente entende por um lado, mas aí, Não, né? pois é. Não Falo, vamos, nossa, preciso né? renovar a Porque aí maquiagem. a gente também está entrando no outro ponto, que é o etarismo, né? A gente tem que ter, né, um conceito aí de idade também bem colocado. Mas a questão da educação, vocês falaram das crianças que estão ali, né, em processo de estudo, como é que como é que surgem, né, as demandas, como é que é tratado, né, dentro da sala de aula? Porque eu acredito que entre crianças não há problema. Entre as Até crianças, porque né? a educação é contrário, importante, né? bem o Porque a contrário. criança ela é livre, ela é livre pensadora em si, né? O que Sim. faz a distorção, infelizmente, o que vem muitas vezes dentro de casa, Por né? trás desse filho, muitas vezes, mas tem casos até que não, que a criança é por maldade mesmo. Depois do ambiente familiar, o escolar é o mais violento para as Sim. crianças trans, as Sim. crianças LGBT. No acampamento teve um momento, né, que Ah. foi da fogueira que a gente abriu, tava todo mundo junto, né, porque também ficou as crianças e adolescentes entre si Tá. e os pais de outro jeito, mas aí na fogueira tava todo mundo junto. E foi um momento que vários compartilharam muitos relatos, né, a maioria trouxe muitas questões difíceis que vive na escola. E aí dentro da escola não é necessariamente com adultos ou com a família a Não, questão, são né, é com crianças, outras crianças e verdade. adolescentes. Então seria a Mas eu reflexão. concordo com o que você disse, que de alguma forma
são coisas que essas crianças e adolescentes reproduzem dos pais. Da Enraizado. mesma forma que as crianças e adolescentes trans é, têm a possibilidade de se desenvolver assim, porque os pais acolhem e abrem esse espaço em casa, a grande maioria ouve várias coisas, né? Sejam absurdos, ideológicos, ou sejam só o desconhecimento mesmo, a ignorância, mas elas vão levar depois Pra para como se vida. relacionam com as outras crianças e adolescentes, né? Isso é retratado até mesmo no clipe da música da Pablo Vittar. Tudo vai ficar bem. Já Sim, escutaram? Tem aham. uma parte que É na mostra um escola, não menino é? entrando no banheiro e sendo agredido pelos Utilizado. outros colegas. É um clipe muito bonito, eu me emociono Sim, todas as vezes, porque, não sei se vocês sabem, mas eu sou do meio LGBT, eu sou uma mulher bissexual. eu Então a também. gente, então a gente passa, até mesmo nós bissexuais passamos por a bifobia, né? Não é tanta, mas acabamos passando. Então a gente tem essa noção de que na escola a gente sofre muito, não só agressões físicas, mas agressões verbais, piadinhas, xingamentos, entendeu? É Então, engraçado, assim, até no acampamento eu fiquei sentindo muito isso. Não sei se você vai concordar, mas vários tanto dos meninos como das meninas, trouxeram uma coisa um pouco de tipo, que é uma experiência que eu não tive, né? Porque pra mim foi de outra forma, eu sou de um momento anterior em que, sei lá, minha transição, eu de fato consegui aceitar que era isso que eu precisava viver e entrar, a fundo nisso já adulta. Mas ali tem crianças e adolescentes que estão vivendo esse processo na escola, né? Então, muitos trazem, por exemplo, a coisa de, eu lido um pouco com o segredo, com falar só para alguns amigos e ter medo que eles contem para os outros, ou de alguém me descobrir, ou na hora que isso acontece, como são as consequências, que inclusive vários mudam de escola com frequência, né? Sim. sim. Isso é uma coisa que pra mim eu na escola não tava, eu vivi um momento em que eu não tava nem pensando na possibilidade de transicionar, né? Então que dirá esconder isso de alguém. Mas eu vivi outras coisas, né? Tipo, enfim. Mas tem essas diferenças geracionais também, de como a gente tá enfrentando as situações, sabe? Então, dentro, né, da experiência, né, que você está trazendo, vamos dizer, pela idade que eu acho que é uma pessoa nova, mas alguém que está trazendo algo que toca muito no sentido assim, a sua experiência pode não ter sido igual das Das crianças de outras. agora. Porém, a tua visão hoje amplia, né? Como Uhum. que você vê, Amala, a possibilidade de você estar com essas crianças e tá o quê? É o quê? É uma didática, é uma conversa, uma roda de conversa, são jogos. Como que você lida, né, com isso? Porque você tem muito jeito para isso. Tô Você certa? acha? Não, tem jeito, pelo que Eu eu tô não conheço, vendo. mas o teu manejo é algo bem interessante. Olha, Sim. eu vou te falar assim, ó. Além de eu ser trans, eu sou uma das pessoas que se dedica também a estudar isso, né? Eu fiz relações internacionais e depois o mestrado em ciência política, e eu sempre acompanhei os estudos sobre transfeminismo, questões de gênero dentro dessas áreas. Então eu também me eduquei muito sobre. Mas, e militei, né? Fui de movimento social, tô há 13 anos em organizações políticas também. Tô agora coordenando um cursinho, inclusive, LGBT, que é aqui na Zona Leste, ali no Arthur Alvim. Então, tenho muito desse contato com Uhum, gente o tempo inteiro e a gente uhum, vai desenvolvendo isso. uhum, Mas essa experiência com as crianças e adolescentes é muito nova pra mim, uhum. mesmo, que nem até brinquei deles me chamarem de tia e eu ficar assim, meu Deus, não sei nem o que que eu faço com isso. Mas eu acho que o meu rolê é assim, eu não sou muito. Eu sempre tive, acho que eu não comentei isso ainda com vocês muito, mas eu nunca tive uma coisa muito com criança Hum, de lidar como se eles fossem, tipo assim. Eu sempre tive uma dificuldade com os pais das crianças, porque eles acredito. esperam que eu lide com as pessoas como se É, elas fossem bobas, X, agora brinca aqui. Eu não. Não dá pra fazer isso. Com adolescente piorou, entendeu? Tipo assim, eles são pessoas inteiras falando e dizendo coisas. uhum, E a minha memória é de me incomodar muito com existir nos espaços e as pessoas, tipo, fingindo que eu era só, sei lá, o quê, sabe? E não me ouvindo, como se eu não tivesse nada a dizer, como se eu não fosse uma pessoa. E eu lido com as crianças e os adolescentes assim. E aí tem um rolê que eu não tenho feito muitas atividades assim uhum. com eles, mas que nem foi um rolê muito massa que teve recente, foi um aniversário de 15 anos de uma das meninas que foi no acampamento, né, a Mirella. Ah, E
E aí a Isa foi também, né? Tava um monte de gente lá e eu era DJ. Foi assim que eu dialoguei com eles, tocando K-pop, entendeu? É isso. Botei a Criança rodo, todas as que eu gostava e que elas gostavam também, todo mundo dançou, enfim, foi uma coisa assim. é uma E acho que essa presença. troca Sim. foi muito legal nesse lugar. O Dig, por exemplo, que meu namorado tava lá também, e aí também rolou uma rodinha dos meninos falando com ele, perguntando coisa, perguntaram da cirurgia, ele levantou a camisa pra mostrar. Enfim, a gente tem tido um pouco esse lugar, pra mim, aí tudo isso que eu quero concluir é meio de troca também. Tá. Eu não me sinto muito assim ensinando nada pra ninguém. Na real, eu inclusive tô, tipo, tenho um discurso acumulado de anos sobre a pauta trans que até essa geração de agora que o Famílias representa, que todo mundo tem trazido, era sempre sobre adultos, né? É a questão das crianças e adolescentes trans sempre existiu, mas a gente não tinha esse nível de visibilidade ou essa quantidade mesmo Boa, Amanda. de familiares que acolhem e por isso as pessoas transicionam tão cedo, né? Então para mim eu tô aprendendo muita coisa, assim, eu não Troca de vivi isso muito. vivências, né? Em 10 Referências, né? anos de militância, pouquíssimos eu sabia sobre crianças e adolescentes trans. Em alguns anos de famílias, a gente tem tido muito mais contato. E referências são importantes, porque É. se atrás você tinha outras referências, né? Qual Eram é o mais lugar? velhas que eu também, Exato. E qual é o justamente. lugar destinado? Muitas vezes não era o lugar na universidade, né? Exato. Não era o lugar nos tribunais, né? Então eram lugares marginalizados. Então, hoje a gente expande essa possibilidade de acesso. Por isso que você traz essas referências, então, para essas crianças poderem. É. Que bom que Que elas elas podem possam. chegar mais Podem ser longe. DJs. E mais cedo, minar o sofrimento, minar esse medo que você narra, né? Esse medo de falar as coisas escondidas, né? Uhum. Poder falar abertamente, né? Então, trazer o debate em ambientes escolares, né? Nas palestras, nos cursos que vocês fazem, né? Nessas divulgações que as redes sociais, elas são, né? Sempre tem os dois lados, mas a gente precisa usar e saber usar isso também, né? Certeza. Porque é o acesso mais direto das crianças e adolescentes. Então, ter leis, né? Também leis que protegem a fala, né? Como a gente sabe que tem, né, a transfobia, a gente sabe que tem os contrários, e o poder é muito grande, o poder financeiramente, não digo poder intelectual, porque na verdade, não, Tá faltando aqui, meu as potências ainda, né? Por isso que talvez o tanto medo, né, dessa sociedade, né, queira minar, né? Eu acho que é pela potência que se cria, que se tem, né? E a gente não pode deixar isso, né, ser subjulgado. A gente não pode, sejamos nós e eu, né, uma mulher hétero, cis, tô no meu papel, tô no meu lugar de fala também estando aqui, né? Eu sou uma psicóloga, né? Eu tenho, né, na minha agenda também, crianças, adolescentes trans que atravessam isso, né? Eu falo sobre isso porque, assim, falar com elas é incrível. Quando a gente tem que... mas aí falar com os pais, aí a coisa torce mesmo, né? Porque é uma carga de preconceito tão grande e de desinformação, né? E de engessamento tão grande que você tem que ir lá na base para inverter tudo. Por isso que eu falo, a criança, mesmo que ela traga, né, essa formação de casa, ela tem a capacidade de se abrir, né? Tem uma potência para se abrir, uma abertura, para conhecer, para ouvir, para aprender. Por isso que a base é a educação. A gente falou semana passada, né? certeza, A isso. questão, né? É que a gente trouxe a Cinália, né, que era uma professora, pedagoga, e ela Total. falou sobre a questão da educação. E a gente tem que incluir, certo? Nosso coração, nossas vivências. Eu vou dizer um pouquinho. Eu não sou trans, como eu falei, sou uma mulher bissexual. Eu vivi muito essa parte do segredo. Por quê? Eu me descobri. Porque a gente não se torna. Vamos já começar a correção aqui. A gente não se torna LGBT. A gente só tem que se descobrir. Eu me descobri por volta dos meus 9, 10 anos. Porque eu nunca me senti atraída por homem. Sempre me senti atraída por mulher. Só que quando, lá para meados de 2009, 2010, isso era muito oculto. Eu não sabia a existência de pessoas LGBT. Então, quando eu perdi meu bebê com uma menina, eu me senti um monstro. Sabe que é um monstro? Tipo, eu tô fazendo uma coisa errada. E comecei a ocultar. E comecei a me forçar a gostar de meninos. Mas sempre o meu favoritismo foi por mulheres. Hoje eu me assumo uma menina bissexual. Introduzindo isso, eu queria saber, primeiramente, da dona. Esqueci seu nome. Dani. Da Dani. Eu falei Da dona, Dani. tá o D ali, eu nem lembrei Dani. Mas enfim, como foi pra você
descobrir que sua filha é uma menina trans. Quero que você fale do fundo do seu coração, se abra. Por que a gente precisa dessa visibilidade? Para as pessoas verem, para pessoas que têm membros familiares trans, que não é esse bicho de 7 cabeças. Não precisa ter esse preconceito, não precisa botar pra fora, não precisa maltratar. É De só forma aceitar, alguma. é só entender. E eu queria trazer essa sua vivência, essa sua experiência para as pessoas verem isso e entender mais, porque você nesse lugar de fala, você consegue fazer as pessoas se abrirem, uma mãe, um pai, um tio, uma Sim, avó, e bem acolher colocado. mais essas crianças que estão tão perdidas, Sim. sabe? No fundo, elas talvez sintam o que eu senti, que é sentir um monstro. Sentir, eu não sou, não me pertenço aqui. E não é isso que a gente quer. Isso não é um sentimento bom de sentir. Eu sei Não. porque eu vivi isso quando eu era criança. A gente se esconde, a gente tenta viver algo que não é seu. Exato. Eu fui conseguir me descobrir, me desenvolver lá por 16, 17 anos. Algo que podia ter sido vivido há muito tempo. Mas eu não pude, porque eu fiquei nesse medo, nessa escuridão, me escondendo o tempo todo. E tendo você, Dani, uma pessoa, uma mãe que aceitou, que pegou sua filha e vamos nós duas, todo mundo expulsou, mas vai eu e você contra o mundo. Isso é lindo. Exatamente. E eu gostaria de saber essa sua vivência, essa experiência, que você dê voz. Na verdade, eu não descobri, a Isabela que me falou. Com 3 anos de idade, a Isabela verbalizou para mim: mãe, você não percebeu ainda que eu sou uma menina? Eu falei: ai meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Porque ela ainda tem 3, como eu vou explicar o que é e o que não é? Uhum. Mas tentei de forma lúdica explicar para ela, meninos e meninas, como são, como não são, que até então eu não entendi ainda a transgeneridade. Eu suspeitava de gay, Uhum. né? Talvez seja gay, mas eu vou ver como que eu lido com isso de uma forma leve para não afetar psicologicamente minha criança. E ela foi dia a dia me falando sobre essa feminilidade dela. Sim. Ela desenhava castelos. Com 4 anos, no castelo ela colocava ela e o marido dela. Oh, Falava: mãe, o castelo é eu e meu marido, mas tem um espaço para você aqui morando com a gente. que fofa. E ela falava: mãe, você não vai achar ruim que eu tô com meu marido? Eu falei: não, de forma alguma. E aí eu fui me acostumando com a questão. Eu já tive muitos amigos LGBT e amigas LGBT, inclusive uma que depois, inclusive, me ajudou muito com a Isabela, ela é gerente de um centro de cidadania LGBT. Eu fui amiga dela, eu ia nas festas da casa do pessoal LGBT em São Caetano do Sul, quando eu nem imaginava ter a Isabela ainda. Então, procurei lidar de uma forma leve, porque eu já lembrei das minhas amigas, né? Sim. Muitas estavam juntas em pensões porque tinham sido expulsas de suas casas, e eu não queria fazer o mesmo com a minha. Então, aí um dia ela pediu uma boneca. Falei: bom, vamos ver uma forma de você ter uma boneca para não agredir o outro lá fora que vai ver e vai. Ela falava para mim: não estou nem aí. Ai, Lógico. sensacional. Muito Se bem. suas amigas falarem Com que eu essa não idade, posso ter uma gente, boneca, eu imagina. falo que se eu não Sensacional. posso ter se eu não posso ter um filho, se essa boneca não pode ser minha filha. E ela foi matando muitos colegas meus na unha com essa conversa. Ela saía com a boneca porque eu tinha medo, mas eu deixava. Eu falava: eu vou deixar e vou ver até onde vai. E sempre que alguém me chamava a minha atenção, porque, claro, ela era criança, ninguém chamava a atenção dela, vinha e chamavam a minha: mãe, como você deixa sua criança com a boneca? Sua criança, no caso, sexo masculino, com a boneca. Aí ela me falava: eu não posso ser pai? Aí ali se calava. Resposta pra Língua tudo, afiada né? já desde Olha, pequena. olha. Ela me ensinou no dia a É, dia, sempre. empoderamento. Isabela, ó, um beijo pra você, que mãe, viu? Ela tá aqui, ó. Aí, ó. Apresentada. Então, um beijo pra você. Então, no Incrível. processo de sair de casa, eu já estava já com as Uhum, questões de dificuldade, uhum, por estar desempregada, e ela queria usar vestido. E eu uhum, queria que ela usasse uhum. vestido. Quando eu me inseri no centro de acolhimento, foi a primeira coisa que eu já falei: mãe, agora eu posso usar vestido. Eu falei: não, vamos buscar um acompanhamento de alguém especializado para a gente não ser agredida. Tá. Porque eu era muito agredida por ela ser criança, as Não, pessoas. faz todo sentido, sim. Sim. Todo sentido. Aí do Centro de Cidadania indicaram a psicóloga, a primeira que indicaram era terrível. Eu queria que ela
inserir na mente dela que ela tinha que ser quem ela nasceu, do jeito que ela nasceu. E eu não sabia disso. Infelizmente, temos profissionais que fazem Despreparada. um Sim, desserviço. com Desserviço, certeza. desserviço total. Contra todas as normas, inclusive, do próprio Total, CRP CFP, não olha CRP. isso, nenhum Exato. CRP Ela acredita que estava no, esse atendimento era num lugar público, que no caso, ela não poderia ter me desligado desse lugar, porque é muito difícil conseguir uma vaga, que se chama CAISME, na estação Vila Mariana. Muito difícil Eu conheço conseguir uma Caísme. vaga no CAISME. Uhum. E eu consegui a vaga para a Isabela, pois essa psicóloga me tirou para levar para o consultório dela particular para fazer esse desserviço com a minha filha. E quando eu descobri, aí eu falei para ela, minha filha não vem mais. Boa. Foi, Ainda bem foi que ela foi percebido, forte. né? E essa a relação de vocês duas foi muito importante, justamente para ela poder sentir a liberdade de dizer Não, sobre o que ela nem sente. Não chegou a quero. dizer, ela tinha Você medo de percebeu? me dizer. Eu percebi que tinha alguma Ah, coisa errada, inclusive que aí no dia a dia essa psicóloga ela chorava. Criança chorar para ir no psicólogo tem alguma coisa. Tem, porque não Aí é certo, né? a última consulta eu não deixei, não levei ela, levei ela para a boa, escola e eu fui muito. sozinha. Quando eu fui conversar com essa psicóloga, ela me expulsou do consultório. Eu não quero a senhora aqui, eu quero a senhora fora, que eu estou atendendo sua criança. Eu falei, não, da forma que a senhora está me tratando agora, me diz muito de como você trata a minha criança aqui no particular. Hum. Boto É que fé. denunciem, né? Profissionais, né? Em todas as esferas, né? Não, Que a mas gente sabe que tem, né? Assim, eu não Tem tinha ainda o profissionais conhecimento voltados. de pois onde é. denunciar, como Nesse momento denunciar. você ainda estava solo É. nisso tudo, né? Eu tava, nossa, solo e passando por muitas situações que eu tinha que eu me virar sozinha para desvendar coisas, para resolver coisas. Então, nessa construção, né? Você se via sozinha. 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 Quem me ajudou no princípio muito, que eu sou muito grata, foi justamente o Centro de Cidadania LGBT. Hum, A Gerou, que a gente já tinha amizade antes, quando eu revi, já mais de 10 anos que eu não a via, quando eu a vi sendo gestora do Centro de Cidadania, eu fiquei muito feliz que ela me ajudou. E depois, no segundo momento, até aí eu morava no centro de acolhimento em Santo Amaro, aí fui transferida para um centro de acolhimento no centro, e no centro as portas se abriram muito mais. Aí sim, através também do Centro de Cidadania. Para depois eu vim conhecer um coletivo, saber como outras formas de Tá ajudar a vendo, Isabela. simplesmente como é importante a gente ter meios de Essa apoios rede de LGBT. apoio, né? Rede Sim, de sim, apoio, sim. de confiança, né? Principalmente proteção, Com né? certeza. Proteção, porque se a gente vai até né, procurar um hospital, procurar um auxílio, o que que a gente espera, né? Que a gente seja Bem muito bem recebido. recebido, Sim. né? Então, Entendido, compreendido. exatamente. Então, a gente precisa saber também quem são esses profissionais que estão por trás, que muitas vezes fazem o desserviço, né? Uma fala, uma Exatamente. postura, Como a né? gente falou no episódio passado, tem profissionais despreparados demais. Demais. A tem. Muito maioria. despreparados. A maioria, muito difícil. Acho que a gente tem que começar mesmo da cartilha de. Tem que ser. Tem que, não é um processo nem doutrinação, uma palavra muito pesada, mas de educação. Educação. De educação. Porque se a Sim. gente sabe se isso, né? Você talvez explica melhor do que eu. Tem todo um processo histórico, estrutural, né? Sim. Nessa Não, lente. com certeza. As pessoas trans são muito mais antigas, na verdade, do que tudo isso, né? E, inclusive, em algumas, de várias formas, a gente percebe que essa visão binária de gênero, ela é de fato uma construção absolutamente colonial, assim, né? Ao redor do mundo tem Hum. trocentas experiências de outras formas de lidar com gênero e com a sua transitoriedade, inclusive. Então, seja tipo assim, entre comunidades indígenas na América, em África também, trocentas comunidades têm outras formas de lidar com gênero. Recentemente, inclusive essa semana, se eu não me engano, é até engraçado, né? Porque acabou de ser passada uma lei antitrans na Índia, mas que tem a exceção das Hijras, que são uma comunidade de Aham. trans milenar e que tem um lugar ali cultural, religioso, né? Então, eles fizeram uma legislação contra todas as pessoas trans, menos elas. O que, querendo ou não, já recoloca
que elas existem há muitos anos, tanto que mesmo quando vão ser contra ali, Mas negam, né? colocaram uma exceção. E em vários outros lugares, né? Então, essa visão, ela é bastante imbuída de um lugar cristão mesmo. E acho que isso é assim, acho que a diversidade religiosa existe, e os cristãos também têm de tudo que é tipo, e existem pessoas que são acolhedoras e de várias formas não têm essa visão assim, mas também a gente tem visto no Brasil um crescimento dessa retomada dessa visão que o nome é fundamentalista, porque é sobre se retornar para uma certa doutrina muito fechada e antiga mesmo, né? Exatamente. Sim. Que a Restrição, realidade dicotomia. se coloca contra, né? Então, eu acho que isso, de fato, é uma coisa. Eu quis fazer essa retomada assim, porque é uma coisa, acho que você falou antiga, né? De fato. Sim. É uma coisa. Cultural. A Chica Manicongo é um caso, né, que a gente reivindica muito no movimento trans. É o caso de uma pessoa que, enfim, hoje a gente fala que seria uma travesti, uma pessoa trans. Em 1500 não tinha esse nome, mas que foi assassinada pela Inquisição no Brasil, pela igreja, porque era uma pessoa que se vestia com roupas de mulher. Foi essa a acusação dela. É o primeiro caso que a gente tem. E ela já veio escravizada de África já assim. Ela já vivia assim em África, né? Então, tipo assim, e aqui ela foi morta por isso. Então é um nome que é bem reivindicado como uma primeira transcestral, né? Que a Isso gente traz à chama. Eu vou tona. dizer uma coisa para você, Gal. Hum, Pode falar. A Mala e Dani, vocês precisam voltar. Por Porque favor. porque Por assim, favor. é muito importante esse debate, vocês estão assim, nos deixando assim com uma esperança, né? Eu acho que a intenção aqui, né, do podcast é para a gente justamente Dá não dar voz. visibilidade, é o espaço e potencializar, tá? A gente já está quase terminando. Eu queria que vocês, né, trouxessem uma frase, Uma fala, olhassem para a câmera dito. e dissessem para as pessoas, por exemplo, sua vivência, dizer para as famílias sobre a questão de uma frase que vai motivar as famílias a acolher mais pessoas LGBTs, você mesmo, dar alguma frase sobre as questões trans, dar mais empoderamento, incentivar mais as pessoas, dar visibilidade ao que vocês queiram falar para o público. Pode olhar para aquela câmera Desde linda, já o maravilhosa. convite já está feito. Por favor, Lógico, eu já retornem. aceito, já aceitei. Retornem. Ok. Fica à Pode ir lá, vontade, Dani. meninas. Abra seu coração e vá. Boa tarde, telespectadores, que devem ser muitos, eu creio que seja. Acolham seus filhos, independente de quem eles sejam. São seus filhos, seu sangue, precisam muito de você. Não é um bicho de sete cabeças criar uma criança diferente. Eu crio a Isabela da mesma forma que eu tivesse uma menina cis. E é exatamente igual. Então não abandone seus filhos. É isso. Arrasou. Arrasou. Obrigada. Ah, olha, eu tenho uma verve muito militante, assim, e eu acho que a gente tem um caminho muito importante de acolhimento, mas a gente tá num momento do Brasil, vou olhar pra câmera, com Pode certeza, olhar, Só. foca nela. lógico. Mas eu acho que a gente tá num momento do Brasil que, tipo, se ninguém sabia, porque a gente que é trans sabe, mas ficou bem evidente pra todo mundo nessas últimas 2 semanas com o caso da Érica, o tamanho do problema que a gente tem. Então, o meu convite, a minha fala é para que todo mundo, sejam as pessoas trans, procurem a capacidade de construir coragem e de construir força junto de outras pessoas, do acolhimento. É muito difícil, às vezes, assim, essas últimas semanas teve momentos que eu tava, tipo, triste, né? Nem que eu não saiba, que eu não seja capaz de racionalmente enfrentar essas coisas, mas dá um negócio, eu sei que dá. Mas a gente consegue puxar energia de onde for para continuar denunciando essas coisas e se organizando contra. E muito importante também, né, na minha trajetória inteira, foi sempre muito relevante os aliados. Aliadas, principalmente nesse momento, a gente tem um discurso de mulheres a ser enfrentado pelas perspectivas de mulheres que não estão alinhadas com essa onda de ódio. É muito importante que mais mulheres que estejam do nosso lado sejam vocais sobre isso, digam, convidem a gente para os espaços, Com levem as certeza. discussões Por favor. para as coisas e que a gente consiga
querendo ou não, assim, trazer isso para o âmbito político também. E político não é só eleição, que também tem esse Todo ano, dia. diga-se de passagem, É. mas é de disputa. É uma disputa de poder, com coisas muito fortes. Então vamos se propor a ser forças contrárias a isso tudo. É Muito isso aí. obrigada, Obrigada, família menina. Resistência. Um beijo, Nós tchau, também tchau, pessoal. agradecemos. Samba Cast, obrigada, tchau, tchau, Isabelle. Beijinhos, beijinhos. Arrasou. Tudo.